bem, pessoal, então o primeiro comentário que eu recebi foi do meu colega, meu amigo Marcelo da Silva, e ele disse o seguinte: eu gostaria de saber a sua opinião sobre notícias que circulam pelas redes sociais, das quais já vi muitos pastores opinar, em relação à vida em outros planetas, ou melhor, de seres vivos, outras criaturas. Obrigado. Em primeiro lugar, dá meu abraço pro Marcelo, tamo junto. Vamos lá então, qual que será a nossa opinião sobre vida em outros planetas, né, John? Eu não sei não, acho que não vai ter. Eu acho que não tem? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Esse assunto é um tanto quanto extenso, nós podemos falar de muita coisa, e há muita polêmica, muita curiosidade, há um certo mistério envolvendo essa questão, né? Aparições, vídeos de supostas aparições, e tem muitas pessoas que juram de pé junto que existem extraterrestres, né? Existe vida em outros planetas, inclusive civilizações muito mais avançadas do que a nossa. Já outras pessoas nem tanto, e isso é muito interessante, por quê? Para basear então a minha resposta, ou a minha opinião sobre esse assunto, eu gostaria de mencionar um astrônomo que é muito famoso atualmente, né, que ele tem um canal no YouTube chamado Space Today, que é o Sérgio Sacani, e ele é um astrônomo que está sempre falando das atualidades, das novidades, das coisas que estão no mundo da astronomia, e é interessante a opinião dele, por quê? Talvez você pensaria, bom, alguém que está envolvido nisso teria uma predisposição muito grande para afirmar, né, ter grandes chances de haver vida em outros planetas, né? Mas ele tem uma opinião tanto quanto contrária a essa corrente. Ele diz que, dada as circunstâncias específicas, né, as condições específicas que são necessárias para existir vida, ele acredita que é muito pouco provável que exista vida inteligente aos moldes da vida que tem na Terra em outros planetas. Ele disse que é necessário uma série de condições muito específicas para que a vida consiga se reproduzir ou existir da forma como nós temos aqui. E é interessante, ele até diz que, olha, a nível de bactérias, talvez até possa existir. Agora, uma civilização, ele acha muito pouco provável. E eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque eu mesmo, na minha opinião, acredito piamente que há uma grande impossibilidade de nós termos vida aos níveis que nós temos aqui na Terra em outros planetas. Porém, eu não nego, eu não afirmo absolutamente essa impossibilidade. Eu acredito que há uma impossibilidade, mas eu não afirmo. Não posso dizer absolutamente que não exista. Mas tem um detalhe, os cristãos ficam um tanto quanto perdidos em relação a isso. O que aconteceria se houvesse vida inteligente aos moldes do que nós conhecemos e entendemos como vida inteligente a nível de civilizações, né? O que aconteceria com a nossa fé? Será que haveria um abalo da fé cristã, da revelação bíblica por este fato? Absolutamente não. Não haveria diferença nenhuma. Por quê? Porque a revelação foi dada para nós que vivemos neste planeta, para a existência concernente à nossa realidade. Portanto, ela está exatamente como deveria estar. A revelação diz tudo o que nós, seres humanos, precisamos saber, porque ela está relacionada a nós, somente a nós. Será que Deus poderia ter um outro planeta semelhante à Terra em algum outro canto longínquo do universo? Nós não podemos dizer que é impossível. Porém, não sabemos se é provável. A questão é, não mudaria absolutamente nada em relação à nossa realidade. Por quê? Porque aquilo que Deus revelou a nós diz respeito à nossa realidade. Agora, ainda para completar o meu raciocínio de eu crer na impossibilidade de existir vida em outros planetas como nós temos aqui na Terra, porque eu tenho um detalhe que eu levo em consideração. E qual que é o detalhe? A singularidade do ser humano. O ser humano ele não é um mero ser vivo ao lado de outros seres vivos. O ser humano não é apenas um ser mais evoluído que as demais criaturas que existem no planeta Terra. O ser humano é um ser absolutamente singular, porque ele e somente ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Alguns
pensadores, alguns filósofos dizem assim, o ser humano ele quer se achar importante demais, porque ele não passa de uma partícula de poeira em relação à vastidão do universo. Ele não passa de um minúsculo ser em relação ao universo. Ok, se você olhar proporcionalmente em relação ao tamanho físico, exatamente, o planeta Terra seria um minúsculo planeta, né, diante de milhões e milhões de planetas. Ok, até a própria galáxia, né? A nossa galáxia é uma minúscula galáxia em relação a milhões e milhões de galáxias. Mas tem um detalhe, nós não podemos negar a singularidade humana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ponto final. A Bíblia não fala sobre outras criações semelhantes. E com todo respeito, não nos interessa. Por quê? Porque nós sabemos como nós surgimos, nós sabemos quem nós somos e nós sabemos o que vai acontecer com a nossa realidade. A Bíblia é bem clara. A Bíblia vai dizer que este mundo como o qual nós conhecemos, ele é finito, ele vai ter um ponto final e vai ser criado novos céus e nova terra. Agora, até que ponto é a extensão desses novos céus e nova terra? Nós não sabemos, né? Talvez nós vamos saber só depois, quando adentrarmos nesta nova realidade. Portanto, não interessa. Claro que, pessoal, quando a gente entra nessas possibilidades, e aí as pessoas no campo das possibilidades utilizam muito a imaginação para preencher os espaços em que a razão não consegue alcançar, aí você tem um campo fértil para absolutamente todas as possibilidades. Tudo é possível, inclusive para alguns absurdos, né? Nós temos, por exemplo, dentro da teologia adventista, a afirmação de que em cada planeta tem uma árvore da vida. Isso é uma coisa absolutamente fantasiosa. Não existe respaldo bíblico nenhum para uma realidade dessa. Então é simplesmente suposição, conjectura e imaginação. Então nós não precisamos temer nada em relação a isso. E outro negócio, eu gostaria de fazer uma advertência bem séria em relação a esse negócio, né, que existe dos últimos dias para cá, dos últimos tempos para cá, que é um esforço tremendo das pessoas tentar achar, né, fundamentos científicos para a fé cristã. Ok, tudo bem, é um esforço genuíno? É, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a crença, a fé cristã, não depende de comprovação científica. A Bíblia vai dizer que pela fé nós cremos que os mundos foram criados. Pela fé nós cremos. Então, o cristão não depende de fundamentação científica. Porque vamos fazer uma pequena suposição. Imagine que, né, daqui a uns dias, simplesmente, porque a gente sabe que a maioria das coisas em relação à vida espacial, né, do universo, são tudo que a ciência, a maioria das coisas que a ciência afirma em relação a esses pontos que são inexplicáveis, são nada mais do que interpretações dos cientistas, né? Quando eles pegam como é que é o nome? Esses telescópios, né, e apontam, né, para os fundamentos do universo, eles veem aquelas imagens e eles fazem interpretações com base em suposições, nada mais do que isso. Agora me diga uma coisa, se eles fizessem, né, uma descoberta, entre aspas, e fosse universalmente aceita por toda a comunidade científica, e essa descoberta fosse absolutamente contrária à revelação bíblica, isso abalaria a sua fé ou não abalaria? Se eles fizessem uma descoberta que fosse absolutamente contra a revelação bíblica, isso abalaria a sua fé, sim ou não? E aí? Portanto, quando a gente fala sobre esses assuntos, eu não tenho dúvidas, né? Eu acredito na impossibilidade de haver vida em outros planetas, nos mesmos moldes que nós temos aqui na Terra. Com base, né, na questão da sintonia fina do universo, né, que a gente deveria falar, né, das constantes e qualidades fundamentais do universo, que são constantes e qualidades que são baseadas em números, né, em cálculos matemáticos, em qual o universo está finamente ajustado. E é por causa dessas constantes e qualidades é que a vida é possível. Portanto, qualquer
ajuste, qualquer mudança, né, mais fina que um fio de cabelo que fosse para um lado ou para outro, simplesmente a vida seria impossível no universo. Então o universo ele está erigido, né, sobre uma linha extremamente fina de ajustes, né, de cálculos, né, que são imutáveis, são constantes e qualidades, né, fundamentais do universo. Tá? E se der tempo, não sei qual que foi a extensão desse vídeo, eu vou colocar o vídeo da sintonia fina do universo para você assistir aí. Talvez eu coloque só o link dele para o meu canal do YouTube, aonde ele está. Então essa é a minha opinião, pessoal, né? Essa é a minha opinião. O próprio Sérgio Sacani, ele diz que todos esses vídeos de aparições, de supostas aparições, é tudo fake, é tudo falso. Não apareceu até hoje nenhum, né, que definitivamente comprovou, né, naves extraterrestres, né, seres de outros planetas e civilizações, né, super avançadas. Não existe. Tá? Inclusive, pessoal, esse assunto está surgindo novamente, mas quem estuda um pouco de geopolítica, né, sabe que é utilizado como pano de fundo para outros interesses, tá? Porque a humanidade precisa de um inimigo comum. E já que todos os que foram tentados até agora não funcionou, né? Então, quem sabe seres de outros planetas, né? Juntar a humanidade, submeter a humanidade a um governo mundial para nos proteger de vida extraterrestre, da ameaça de vida extraterrestre. Então, pessoal, não adianta. Esta é, então, a minha opinião. Tchau, pessoal. Tá, tchau aí, John. Tchau, gente. Isso aí. Valeu. Valeu, tchau. Até o próximo vídeo.